Olá, aqui é o professor Gustavo da Canal e nesse vídeo eu venho mostrar para vocês como extrair os dados da análise de DSC para fazer então criar os gráficos e colocar nas teses e dissertações e artigos, tá certo? Após abrir então a janela do TA Instruments, do TA 2000, eu vou em Arquivo, Exportar Data, exportar os sinais apenas. Ele vai pedir para mim salvar no modo de uma planilha. Eu vou avançar e acrescentar aqui no final da extensão o formato XLS, que é o formato do Excel. Feito isso, eu posso salvar e esse documento ele vai estar no formato de Excel. Quando eu abro esse documento, ele vai pedir aqui para clicar em Sim. Você vai ter aqui a relação dos dados em forma de tabela, o tempo, temperatura e aqui a entalpia, né, a variação de fluxo de calor. Neste caso eu vou usar apenas esses dois itens aqui, ó, temperatura e fluxo de calor. São esses dados que eu devo selecionar e copiar para o Origin. Os dados do DSC, então, de temperatura e fluxo de calor, eles podem ser copiados, tecla Ctrl C, e transportados para o Origin, Ctrl V. Então nós temos aqui o X, seria a temperatura, e o Y, o heat flow. Para graficar esses dados, então, eu tenho que selecionar as duas colunas em Plot, Line e plotar o gráfico de linha. Aqui, então, está a figura que nós encontramos lá no software do DSC. Para acrescentar mais curvas ao diagrama, eu devo inserir novas colunas. Então, coluna, adicionar nova coluna. Quantas colunas você quer adicionar na planilha? Mais duas colunas. E aqui temos apenas um x e 3 y. Eu devo converter essa nova coluna para x. Então, clico no botão direito, Set as x. Então, aqui eu posso adicionar temperatura, fluxo de calor, temperatura, fluxo de calor. Da mesma forma que feito anteriormente, eu volto ao Excel para copiar uma outra amostra. Ctrl C, volto ao Origin, Ctrl V. Agora nós temos aqui os dados de duas análises, x1, y1, x2, y2. Eu vou selecionar essas colunas, ir em Plot, Line e graficar então as duas curvas juntas no mesmo gráfico. Agora eu agreguei mais uma terceira análise. Eu vou então selecionar todas as colunas, Plot, Line, e aqui vai estar apresentado todas as curvas. Verifiquem que elas estão sobrepostas e para melhor observar, eu posso trabalhar com a ferramenta Offset. Então eu ponho Gráfico, Offset, Constante. E ele vai separar um pouco mais esta região aqui entre as curvas. Após realizar essa parte básica do gráfico, eu preciso então ajustar ele para publicação em teses de dissertações. Para isso, por exemplo, no eixo X, eu posso alterar a escala. Clicando duas vezes, eu vou aqui em escala, eu posso trabalhar ele numa escala de 20 graus até 110 graus, ou 120 graus. Ele vai ajustar então essa escala do eixo X. A mesma coisa para a escala do eixo Y. Clico duas vezes, vou em escala,
Eu vou colocar aqui nesse caso de -7 até 0 graus, como uma prévia. E já começou a mudar o gráfico, já começou a mostrar os picos com maior intensidade. Eu preciso melhorar isso até chegar ao ponto em que eu observo bem essa ampliação aqui dessa curva de variação de entalpia. Na sequência, então, eu ajusto o título aqui do eixo Y, do eixo X e das legendas, certo? Eu posso clicar 2 vezes aqui e alterar, por exemplo, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Ou de acordo com a nomenclatura que vocês utilizaram. Para melhorar ainda mais a visualização dessa região aqui do pico, eu posso alterar então esse offset, a distância entre as curvas. Eu clico com o botão direito na janela do gráfico, detalhes do gráfico, aqui em Layer, Stack, e eu posso diminuir essa distância, por exemplo, para 0,5. Quando eu aplico isso, o gráfico ele diminuiu essa distância. Eu posso fazer isso também individualmente. Então, por exemplo, eu clico detalhes, eu posso aqui em Layer, né, Stack, posso fazer isso individualmente. Na hora que eu faço individualmente, eu clicando aqui em cada um dos experimentos, eu vou ter o offset de cada um deles. Então, para o experimento 1 ele é 0,0, o experimento 2 é 0,5, o experimento 3 está 1. Então, por exemplo, eu posso diminuir esse experimento 3 para 0,8 e ver como fica. Posso diminuir mais um pouco, 0,7, 0,5, até chegar numa proporção desejável. Aqui, olha, comparando essa curva, já está numa distância desejável entre elas. Clico em OK e aqui está o gráfico com o offset ajustado. Na sequência, então, eu posso ampliar ainda mais um pouco esse gráfico, essa curva aqui, alterando o eixo Y. Então, clico 2 vezes no eixo Y. Ele vai abrir a escala. Eu posso colocar aqui ó, de -3, vamos supor, até -7. -3 e -7. Vamos ver como que ele fica. Já melhorou um pouco ainda mais essa resolução do gráfico. Agora o próximo passo é fornecer maior detalhamento na escala do eixo Y e do eixo X. Então eu clico 2 vezes aqui no eixo Y, vou em escala e vou aumentar essa divisão. Vou colocar a divisão em 1. Aplico, olha, apareceu aqui maior detalhamento. E o número de subdivisões, isso é muito importante em artigos. Eu coloco pelo menos 5 subdivisões. Aplico, ficou mais detalhado essa linha secundária aqui. Ok? O mesmo eu faço para a temperatura. Clico 2 vezes, escala. Aqui a divisão eu posso colocar o incremento e aumentar a subdivisão para 5. Aplico. Ok, então meu gráfico ele ficou com a escala primária e secundária com maior detalhamento. É assim que se deve publicar.